Pronto, bom dia. A gente está começando a gravação da aula de hoje, né, que é uma continuação da aula sobre unidades de conservação, né? Na última aula a gente falou de alguns conceitos de conservação, não é? E eu vou retomar os slides da última aula falando sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e daí por diante eu vou seguindo, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui os slides para vocês. Tararã. Isso aí. Me dá um sinal aí dizendo se vocês estão conseguindo enxergar os slides direitinho. Fala aí comigo algum. Sim, pronto, beleza. Então, a gente falou um pouquinho da legislação internacional para unidades de conservação e vimos alguns tipos de unidades de conservação que existiam, que existem, né? Estou voltando aqui só para aceitar aqui a Riquele. Bom dia, Riquele. Então, vamos lá. Eita. Então, aqui, vamos aproveitar para fazer uma revisão, né? A gente começou a falar de unidades de conservação, e falamos do que era o manejo para a conservação do ambiente, do que eram áreas protegidas, do que eram unidades de conservação, falamos um pouquinho da classificação internacional e discutimos as diversas categorias, então eu falei de uma por uma, e a gente começou a falar de como isso se dá no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação própria, né? Essa legislação foi criada no ano de 2000, através de uma lei federal, que criou o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente tem um sistema internacional, que é a IUCN, que é uma união internacional, e nós temos também um sistema nacional que tem como base essa união internacional, tá? Então, todas as diretrizes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação estão associadas, de alguma forma, às unidades internacionais. E aí a gente começou a ver os principais termos e conceitos, né? Estão vendo aí nos slides, né? Então, a gente viu o que é uma unidade de conservação, o que significa conservação. Então, isso envolve uma série de conceitos, como, por exemplo, como vocês estão vendo aí, né? Manejo, tá? Preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração, recuperação, ambiente natural. Então, isso é um conceito, né? Conservação da natureza é um conceito que envolve outros conceitos, né? E conceito é uma coisa muito importante na legislação, porque ele tem que ficar muito bem definido, porque é o conceito, né, que vai apontar para, por exemplo, as medidas legais que vão ser tomadas quando alguém descumpre a lei, né? Então, a gente tem que deixar sempre bem claro, né, o que é que significam os termos que estão citados, tá, nos artigos, enfim, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Discutimos também o que era diversidade biológica, na verdade, a gente já tinha até falado disso em aulas anteriores, né? Da variabilidade dos organismos, né, que engloba os diversos ecossistemas e as relações ecológicas também fazem parte da diversidade, então não tirem isso da cabeça. Quando a gente fala de diversidade biológica, a gente não pode pensar só na quantidade de espécies que tem no ambiente, mas a gente tem que também prestar atenção que a diversidade diz respeito à quantidade de ambientes, ou seja, de ecossistemas que a gente consegue manter preservados, e principalmente da quantidade de relações ecológicas que acontecem naquele ambiente. E a gente, então, começou aí a passear por outros conceitos importantes do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, justamente porque é extremamente importante, né, que a gente defina esses conceitos, tá? Deixa eu permitir aqui a entrada do Jefferson. Bom dia, Jefferson, seja bem-vindo. A gente está aqui na apresentação dos slides, tá? Então, como eu estava falando, outros conceitos importantes são o conceito de recurso ambiental, então eu acho que eu falei também disso para vocês, né?
Então, o conceito de recurso ambiental envolve basicamente tudo que está disponível no ambiente, até porque tudo que a gente produz, na verdade, não é uma produção do nada, né? É só uma transformação. Então, basicamente, tudo o que existe no planeta ou é um recurso ambiental, quer dizer, o que o planeta mesmo disponibiliza para a gente, ou é algo que a gente transformou a partir do recurso ambiental, né? Então, até mesmo as tecnologias, né, todos os nossos objetos, as nossas construções derivam do recurso ambiental. Então, a gente tem aí definidos na lei, certo, como recurso ambiental, a atmosfera, quer dizer, o ar que a gente respira, ele está na categoria recurso ambiental, né? Daí, se alguém polui o ar, essa pessoa também pode sofrer sanções legais, né? Então, o ar é um recurso ambiental, as águas interiores, que são lençóis freáticos, as águas superficiais, as águas subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, ou seja, o planeta inteiro, né? Todos os recursos disponíveis. Mas na lei é assim, a gente precisa deixar claro o que é que a gente está falando, né? Não deixar nada de fora. Então, é preciso ter esse trabalho. E aí, em seguida, a gente falou o que era, então, preservar. Porque a gente fala muito que é preciso preservar os ambientes, né? Mas o que é preservar? Preservação, então, é um conjunto, né, de métodos, como está aí no conceito, não só de métodos, mas de procedimentos e de práticas que visem a proteção a longo prazo de todos esses recursos naturais que a gente falou, e que previna a simplificação dos sistemas naturais. Então, a questão de preservar não é simplesmente eu manter agora, ou manter daqui a 5 dias, ou um ano. A preservação, ela é uma coisa que na verdade, está relacionada a essa questão aqui, tá vendo? Longo prazo. Então, eu tenho que garantir o recurso para mim e para as futuras gerações, tá? Então, isso que é importante na preservação. Não adianta eu ter 10 mil espécies no ambiente se daqui a 5 anos eu só vou ter 53. Né? Então, isso não é preservar o ambiente, né? Isso é fingir, isso é fake, né? Fingir que preserva. Então, ainda bem que está definido, né, legalmente, que a preservação é a longo prazo. E para isso se criam áreas de proteção, né? Então, essas áreas de proteção integral, elas visam a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana. Então, tem áreas que não sofreram nenhum impacto, que são áreas importantes por algum motivo, e a gente pode listar várias, a gente vai ver depois o que é que define cada área. A gente tem várias aqui no Brasil, vários tipos, assim como a gente tem no sistema internacional, né? Só que tem tipos mais específicos, porque a gente tem ecossistemas aqui que não existem em outras partes do planeta, né? E aí a gente tem essa legislação específica, mas a área de proteção integral serve para isso, serve para manter ecossistemas que ainda estão em equilíbrio, que não sofreram ação antrópica profunda ou ação antrópica nenhuma, e nessas áreas apenas é admitido o uso indireto dos seus atributos naturais, tá? E geralmente lá as espécies são conservadas in situ. Eu já falei em outra aula sobre a conservação in situ, que é aquela conservação que a gente realiza no próprio ambiente, né? E sem ter que tirar o indivíduo do ambiente no qual ele está, né? E quando a gente fala, então, desse uso indireto, que é o único que é permitido nas áreas de proteção integral, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu posso usar esse ambiente contanto que eu não consuma, não colete, não realize, não cause nenhum dano e nenhuma destruição aos recursos naturais. Aí você me diz, nossa, como é que eu vou usar um ambiente sem causar nenhum tipo de dano, né? Por exemplo, quando eu faço trilhas, quando eu faço alguma uma aula de campo, né, quando eu levo ou estudantes ou pessoas comuns para visitar essas áreas por exemplo, se cobra para que essas pessoas utilizem a área e passeiem ali, elas podem fazer em algumas áreas um piquenique ou algo assim, né, como num parque nacional, mas não pode levar nada dali. Né? Então, como eu já disse a vocês, se eu entro numa área de preservação e eu levo que planta linda, eu vou levar uma muda aqui para plantar lá em casa, estou cometendo um crime ambiental, posso ser preso por isso, né? Tanto é que estava tendo um problema sério em relação às sementes que estavam vindo da China, vocês devem ter visto umas reportagens sobre isso,
estavam sendo entregues não só no Brasil, como em outras partes do mundo, e aí as pessoas estavam pedindo para não abrir essas embalagens, não jogar essas sementes por aí, porque elas poderiam ter algum tipo de ser vivo associado, um fungo, uma bactéria, né? Como foi visto que elas tinham realmente fungos. Esses fungos podem não ser nativos dos ambientes em que essas sementes estão, e aí podem causar danos graves, né, aos sistemas agrícolas, enfim, ao solo, tá? Porque você vai estar com plantas invasoras, você não sabe como é que ela, geralmente plantas invasoras, quando o ambiente é semelhante ao delas, elas se dão muito bem, porque não tem um predador natural. Então, é muito importante não fazer esse tipo de coisa, né? Outro dia um aluno falou comigo, esqueci o nome dele agora, ele estava me perguntando sobre ele parece que recebeu uma mensagem na internet dizendo que era quando você chupasse uma fruta ou comesse alguma coisa que você pegasse as sementes e saísse jogando por aí, para que enchesse as cidades de árvores frutíferas e coisa do tipo, né? Então, isso também é uma coisa que não se deve fazer, né? Porque quando a gente planta uma árvore num ambiente urbano ou num ambiente silvestre, né? Que é o conceito que a gente tinha antes de selvagem, né? Hoje a gente chama de ambiente silvestre. A gente, na verdade, está introduzindo uma espécie exótica. Se você pegar uma semente de uma fruta e lançar, você pode estar lançando ali uma espécie exótica, né? A gente importa muitas frutas e também você pode estar causando um problema sério estrutural, porque aquilo ali pode enraizar e danificar calçamento, né? E gerar uma série de problemas. E também pode ser uma espécie invasora que vai causar um dano, tá? E esse dano pode ser até mesmo irreversível. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, isso, tá? Por isso, o uso indireto da maioria das áreas de preservação, né, de conservação, porque são áreas em que você não pode retirar recursos naturais e sair levando de um lugar para o outro. Se fazia muito isso antes, quando não tinha legislação. A maior parte das plantas do Brasil estão no Kew Garden, né, em outros herbários de outros continentes, e estão sendo devolvidas aos poucos, porque isso é contrabando, né? Você não pode entrar num país, pegar sementes e sair levando de um lugar para o outro, ou amostras de planta. Nem a gente mesmo, assim, eu sou brasileira, eu vou na Chapada Diamantina, eu quero fazer um levantamento florístico, eu sou pesquisadora, então eu vou precisar de um documento do IBAMA me liberando, de algum outro órgão ambiental que atue naquela área me liberando, para que eu entre ali e colete alguma coisa. Então eles estão sabendo que eu estou ali, que eu coletei, o que eu coletei, para onde eu levei aquilo, né? Então é uma coisa muito, muito complexa e burocrática que precisa ser, porque muitas pessoas usam de má fé, né, na coleta desses indivíduos, tanto de plantas quanto de animais. A gente vê aí o tráfico de animais como é um absurdo, né, e tem gente que quer justamente porque é proibido, né, e aí é uma loucura humana, mas é assim que acontece. Então, se é proibido, eu quero, né, eu quero ter porque é proibido, e como tem gente que cria serpentes, todo tipo de animal aí que é até venenoso e que é proibido, né, se criar no Brasil. Teve até, ultimamente, alguns casos de pessoas que foram picadas por cobras e não tinha o, o antídoto, né, porque o soro, né, porque a gente não tem a cobra no Brasil, então nem se produz soro para isso, né, se produz soro em larga escala para as cobras que são nativas, que a gente sabe que toda hora está tendo um acidente com essas cobras, mas para cobras que não estão aqui não, né, então é proibido isso daí, né, se elas começam a se multiplicar, né, e começam a invadir ambientes silvestres naturais, né, isso pode gerar um problema muito sério, né, tanto para o ambiente quanto para as pessoas que podem estar ali naquele ambiente. Então é uma coisa muito séria você ficar fazendo esse transporte de seres vivos, né, sejam eles plantas, vegetais, fungos, bactérias, de um local para o outro, tá? Já o uso direto é aquele que envolve coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. Então eu chego lá e extraio alguma coisa. Então essas áreas são raras, né, em que é permitido o uso direto. E o uso sustentável é o uso que a gente quer, né, para o mundo, é explorar o ambiente de maneira a garantir a perenidade
recuo ali várias vezes, não é retirar da natureza o que eu preciso, é retirar da natureza o que é possível retirar sem impactá-la fortemente, impedindo que ela entre em estado de resiliência, né, que ela possa se recuperar daquilo naturalmente. Então eu tenho que ver o que a natureza pode me oferecer sem que ela se sinta agredida, né, sem que ela seja agredida realmente por isso, e me virar com isso, né, distribuir de forma igualitária também isso que sobra, né, porque, isso aqui a raça humana pode usar, mas aí só 10% da população tem acesso e o restante não tem acesso. Então isso também gera um impacto muito grande, inclusive ambiental, porque as pessoas tendem, então, a impactar muito mais o ambiente, já que elas não estão tendo acesso, né, ao que elas precisam para sobreviver. Então, a injustiça social também causa degradação ambiental por conta disso, né? Tanto que hoje é uma das maiores preocupações do mundo o fato da fortuna do planeta estar na mão de poucas pessoas, né? Porque isso pode causar um problema muito sério, já está causando, e a médio e a curto prazo pode causar um problema muito mais sério, tá? Diante principalmente de contextos como os que a gente vive hoje, da pandemia, né? Que é só o começo de uma série de alterações, de uma série de consequências das alterações, né, que a gente está fazendo no ambiente. Então, a pandemia veio aí, outras virão, né. Tem a questão das águas que estão, as águas do mar, né, que estão invadindo o continente, porque estão destruindo os recifes de coral, tirando a vegetação da margem, né, da restinga, e aí a gente tem a água invadindo, né, esses ambientes. Se você for em qualquer praia, você consegue ver muitas coisas destruídas pela força da água, e a tendência é que ela invada muito mais esse ambiente. Aí a gente vai ter um problema sério, porque a gente vai ter salinização dos lençóis freáticos, de água que a gente usa no nosso dia a dia, para beber, inclusive. A gente tem ilhas que já estão desaparecendo as pessoas lá, porque não tem mais água para beber, então as pessoas estão morrendo de sede lá, e elas estão desaparecendo, né, ou estão retirando as pessoas de lá, ou as tribos que habitam realmente não estão sobrevivendo, e é uma realidade a qual a gente está alheio às vezes, né, a gente acha que não vai acontecer com a gente, de repente acontece. E muitas outras catástrofes que virão, né, e que vão impulsionar essa necessidade da gente ter o uso sustentável do ambiente, né. E a tendência cada vez mais é que o extrativismo ele seja deixado de lado. O que é o extrativismo? O extrativismo é um sistema de exploração que se baseia na coleta e extração de recursos naturais. Então, eu chego lá, o recurso natural está ali, eu pego ele e uso. Na verdade, não é que ele vai se extinguir, ele vai se extinguir da forma como ele é hoje, né? Não tem como a gente extinguir o extrativismo, porque, na verdade, eu sempre vou lá e extraio do ambiente o que eu preciso para viver. Não tem como não fazer isso. Todo ser vivo é extrativista. O problema é que a gente extrai em larga escala para uso comercial, por exemplo, petróleo, né? A gente simplesmente retira do solo e uma hora vai acabar o recurso, o que pode gerar uma crise de energia no planeta, e vai gerar a qualquer momento. Aí a gente tem, por exemplo, metais, então se faz muita explosão, né, de minas para poder retirar ouro, cobre, ferro, enfim. A gente perde solo com isso, perde vegetação, é uma loucura isso, é uma loucura. E às vezes não é um metal extremamente necessário, né, é simplesmente um metal que é utilizado para fazer, sei lá, joias ou coisa assim, e que seria necessário em muito menor escala para produzir tecnologia, digamos assim, né? E que pode ser substituído, né? Mas as pessoas preferem, bom, já que tem ali, eu posso explodir tudo e pegar, ótimo, e depois eu deixo lá, abandono, e aquilo nunca mais vai ser como era antes. Isso vai gerar um problema muito grande, né? A médio prazo para a nossa sobrevivência. Então, extrair, na verdade, o conceito de extrativismo, vocês podem ver aí, está associado a isso aqui, ó. Tem que ser extraído de modo sustentável, nem sempre é, né? Quando a gente já destruiu um lugar, né, já impactou um local de tal forma que ele sozinho não vai mais voltar a se reestruturar, é preciso a intervenção humana. E aí entram dois conceitos importantes, que são as áreas de recuperação e as áreas de restauração. Então, como eu falei no podcast, não sei se vocês ouviram, mas eu falei bastante sobre isso. Quem não ouviu, ouça, tá? Porque, inclusive, vai ter atividade solicitada sobre esse podcast. Tá disponível já no Spotify, que eu acho que é onde vocês mais usam, e em outras plataformas também, tá? Só vocês observarem lá, tá? Indicar.
Então, o que acontece? Quando você destrói uma área, você precisa recompor essa área, mas que sua obrigação, tentar trazer ela ao normal, né? Às vezes alguém impacta em outra pessoa que vai lá, como que geralmente acontece, né, na nossa sociedade, infelizmente. Quem destrói não vai lá recompor, né? São outras pessoas que vão lá e dizem, meu Deus, isso aqui foi impactado, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E então a gente recupera, restaura, reabilita áreas, tá? O que não deve ser, como eu falei no áudio, levado em consideração como uma prática cotidiana. Deve ser uma prática, em última instância, quando não tem mais jeito, né? Porque o melhor mesmo é preservar, né? E não dar um jeito na consequência, né? Então, é sempre melhor prevenir do que remediar, inclusive ecologicamente, tá? Então, o que seria uma área de recuperação? Uma área de recuperação é uma área em que a gente tenta restituir, tá, ao ecossistema, ou uma população silvestre degradada, né, uma condição não degradada. Então, é simplesmente recuperar, é assim, uma área está degradada, vamos levar ela a uma condição não degradada, né, em que ela se reestruture melhor, e pode ser diferente da sua condição original. Então, o que eu estou dizendo com isso? Bom, é uma área de Mata Atlântica foi degradada. Então, vamos tentar reestruturar, mas aí ela ficou muito mais parecida com um cerrado. Mas tudo bem, ela está em equilíbrio. É a mesma coisa? Não, porque ela tem, a gente acaba perdendo muitas espécies-chave, espécies endêmicas, né? Substituindo espécies, perdendo relações ecológicas ali dentro. Mas, pelo menos, a gente tem algum ambiente que vai conseguir se manter a médio e longo prazo, né? Então já valeu a pena. Mas não é o ideal, né? O ideal era tentar conservar o ambiente, né? Para não deixar ele chegar nesse estado. Mas chegou, vai fazer o quê, né? Chorar pelo leite derramado? Não, vamos fazer o que é possível. Normalmente só é possível recuperar, porque os impactos são muito grandes. Quando o impacto não foi tão grande assim, é possível ainda restaurar o ecossistema, que é restituir, né, de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Então, a gente vai restituir ao ecossistema uma condição mais próxima da sua condição original. Se é uma Mata Atlântica, eu quero que continue sendo uma Mata Atlântica. Pode não ser idêntico, mas vai ser parecido. Na verdade, nunca é idêntico, né? A gente nunca consegue restaurar nenhum tipo de relação, nem humana, na verdade, e muito menos ecológica, ao que ela era antes, depois de sofrer um abalo, né? Ela sempre vai ser diferente. Passou por uma transformação, né? Não vai se dar mais da mesma forma. Né? Quando um vínculo é quebrado, quando uma relação ecológica é quebrada, para restaurá-la e trazer de volta ao que era antes é impossível. Ela vai ser transformada, ela vai poder chegar perto do que ela era antes, mas não vai ser idêntica, porque o impacto foi muito grande. A menos que o impacto não tenha sido tão grande assim, e aí a gente vai contar com o poder de resiliência, e ela continua, né? A vegetação continua muito semelhante, igual mesmo ao que ela era, por ela mesma. Agora, quando tem que ter intervenção humana, porque a gente já impactou muito aquele lugar, aí não tem jeito, não vai ficar idêntico. Às vezes dá para chegar bem perto, aí a gente restaura. Quando não dá para chegar perto, a gente recupera. E tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que não está aí no slide, se vocês quiserem anotar, é reabilitar uma área. Então, coloca aí reabilitação, se alguém estiver anotando aí, né? Aí põe área de recuperação, área de restauração, área de reabilitação. Se não, você anota aí no cantinho, ou bota o conceito para procurar depois, né? Em outras fontes de pesquisa, tá? Né? Qualquer lugar não da internet que está dizendo o que é. Confie mais em mim, né, do que na Wikipédia, por exemplo. E aí, o que acontece? E, obviamente, em autores, né? Vocês podem procurar isso em vários livros aí, dos que estão descritos na nossa referência bibliográfica, né? Então, o que é uma área de reabilitação? A gente tem muito aqui em Arapiraca. A gente tem a área verde, a gente tem a Cecicunha ali, toda a praça Cecicunha, né? Então, a gente tinha um rio passando por parte da cidade, a gente tem o Lago da Perucaba, né? Obviamente que não eram áreas assim, elas eram lindas, tinha natureza, tinha um rio cortando a cidade de Arapiraca, que coisa linda, né? Um rio caudaloso que hoje é um esgoto, né? Isso é triste. Tem gente que nem sabe que passa um rio ali embaixo, que um esgotão ali, que esgoto é esse rio? Que está super poluído, né?
e que aquela área, então, foi impedida de voltar ao seu normal. Mas aí reabilitar lá, dá um nome, bota um parque, um negócio, um complexo de entretenimento, e as pessoas começam a ir para lá, porque as pessoas têm uma necessidade, né? O ser humano tem uma necessidade de entrar em contato com a natureza. A natureza é algo que acalma a gente, que, né, deixa a gente numa condição mais equilibrada. Por quê? Porque é esse o nosso real ambiente, né? Nós somos seres vivos que, como os outros seres vivos, dependem dos recursos naturais para sobreviver, e é muito bom quando a gente está em contato com aquilo que a gente precisa para viver, né? Muito mais do que quando a gente se cobre de concreto aí nas nossas casas. Sempre é bom, até em casa, no concreto, você ter uma planta, um jardim, alguma coisa que te lembre, né, como é a natureza, ter uma área verde perto de casa onde você possa caminhar. Mas a área de reabilitação é, tipo, não teve jeito, vamos colocar as plantas totalmente diferentes aqui, não vai virar um ambiente natural de novo, mas pelo menos as pessoas podem vir aqui, usar como parque, fazer um piquenique, trazer as crianças, fazer uma pedalada, uma caminhada, respirar um pouquinho e sentir a presença da natureza ali, né? Então esse também é um conceito importante. Outros conceitos fundamentais do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, incluem o zoneamento da unidade de conservação. Então, preste atenção nisso, que é muito comum as pessoas confundirem zoneamento com delimitação, tá? Uma coisa é o delimitar uma área, eu dizer onde é que ela começa, onde é que ela termina, isso também é importante, né, fazer essa delimitação. Outra coisa, né, é a gente fazer o zoneamento dessa unidade de conservação. Então, o que é zonear? Zonear não é dizer onde é que ela começa, onde é que ela termina, dar uma definição estrutural, geográfica, não. Zonear é dividir essa zona em partes, ou, desculpa, essa área em partes, em zonas, tá? Setores. Então, cada setor de uma unidade de conservação vai ter um objetivo de manejo, vai ter normas específicas. Então, eu posso ter uma área em que eu defino que aqui nesse pedacinho não vai entrar ninguém. Tá? Aqui pode ter visitação pública, mas só para olhar. Aqui as pessoas podem fazer piquenique. Aqui eu vou construir as áreas que eu vou precisar para a administração dessa unidade de conservação. Então, zonear é isso, né? É definir setores de unidade de conservação com objetivos específicos, tá? Para que os objetivos gerais da unidade venham a ser alcançados de uma forma eficaz. E quando se faz esse zoneamento, se leva em consideração o Programa de Zoneamento Ecológico e Econômico no Brasil, que é chamado de PZEE. Então, em termos de legislação, conceito, produção intelectual, a gente está bem servido, né? O que falta, então, para o Brasil? Falta fiscalização, para que essas leis e conceitos sejam efetivados, né, no ambiente. Cada dia falta mais, né? No momento falta muito. Praticamente não tem fiscalização em nada que diga respeito à questão ambiental. Mas é preciso fortalecer isso, né? Porque isso daí é um interesse não só nacional, mas é um interesse global. Porque quando você desestrutura um ambiente, você desestrutura todo o globo terrestre, né? Então, essa é uma briga do mundo, na verdade. E aí, para que você possa manter, né, essa estrutura funcionando dessa unidade de conservação, você precisa de um plano, né? Ou seja, você precisa de um documento técnico que mostre para você quais são os objetivos, como você vai fazer para alcançar, que estabelece o zoneamento, né, onde as pessoas vão poder estar presentes, onde não vão, o que elas vão poder fazer aqui ou ali, como você vai fazer o manejo desses recursos, né, como você vai implantar estruturas físicas se for necessário. Então, tudo isso tem que estar definido nesse documento técnico que a gente chama de plano de manejo. Vocês, enquanto biólogos, se fizerem alguma especialização para a área ambiental, podem fazer a produção também de planos de manejo para áreas que vão ser transformadas em unidades de conservação, né? Ou para empresas que venham a construir alguma coisa em áreas que tem algum recurso preservável, por exemplo, próximo a mangues, coisa do tipo, não deveria ser, na verdade,
construído nada nesses ambientes, mas sempre há algum tipo de liberação, então tem que ter um plano de manejo também para essas áreas que vão ser obrigatoriamente preservadas, né, por essas empresas. Então, esse documento pode ser feito por um biólogo, por um grupo de pessoas, coordenado, né, por um biólogo, mas é feito por um grupo de profissionais diferentes. Biólogos ecólogos, né, biólogos da conservação, biólogos que são taxonomistas, que vão fazer os levantamentos de fauna e flora, geólogos, né, dependendo da área, pode ter paleontólogos, arqueólogos, né? Então, vai depender aí, vai demandar uma quantidade bem grande de profissionais diferentes, né? Então, um plano de manejo é uma coisa feita em grupo mesmo, não pode ser feito sozinho, porque aí vai faltar muita coisa. Por isso que é uma coisa difícil de fazer, né? Quase as unidades de conservação no país, a gente tem, assim, poucas que têm um plano de manejo, na verdade, em relação à quantidade deles, né? Loucura, né? As pessoas criam unidade de conservação e aí ficam dependendo do plano de manejo, como é uma coisa difícil de se fazer, às vezes abandonam e não fazem mais. E a unidade fica lá, né? Tem uma fiscalização, ela está lá lançada, jogada ao léu, mas não tem um plano de manejo específico para ela. Então, provavelmente ela não vai durar muito, né? Outra coisa que é importante ter, e que é um conceito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estou falando toda hora o nome para vocês lembrarem que a gente está falando do SN e o C, tá? É de propósito, então lembrem disso. Isso é uma coisa do Brasil, né? A gente tem também o conceito de zona de amortecimento. Então, o que é a zona de amortecimento? Lembra que eu falei dos efeitos de borda, né? Quando você fragmenta uma área, as bordas ficam muito mais suscetíveis a qualquer impacto externo do que a outras partes daquela área que está sendo ali preservada, né? Então, eu tinha uma grande área preservada, mas de repente está se constituindo campos de agricultura, urbanização de áreas ao redor. Então, as bordas do ambiente, que agora é menor, né, mas que ainda está sendo preservado, ela sofre um impacto maior. Então, é preciso reduzir esse impacto fazendo o quê? Criando uma zona ao redor dessa unidade de conservação, onde as atividades humanas que acontecem são restritas, para minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Então, quando eu digo assim, uma empresa é obrigada a deixar uma determinada quantidade, uma determinada área preservada, tá? O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que, pensa que isso aqui é a área, tá? Então, se ela é obrigada a deixar isso aqui de área preservada, para além disso, ela tem que ter uma zona aqui ao redor, que é chamada de zona de amortecimento, na qual ela não pode fazer muitas coisas. Então, eu tenho Deus me livre de barra disso, mas vamos dizer, eu tenho uma área em que eu planto cana, né? Faço qualquer tipo de monocultura. O que acontece? Nessa monocultura, geralmente eu vou fazer queimadas, né? Então, aqui tem cana, mas nessa borda aqui, o fogo não pode chegar. Nessa borda aqui, eu não posso jogar produtos químicos. Nessa borda aqui, poucas coisas podem acontecer para diminuir o impacto disso que está acontecendo ao redor sobre essa área que efetivamente é a área de preservação. Geralmente isso não acontece, né? Infelizmente não acontece mesmo, mas está lá na lei, né? É para acontecer. Mas não tem fiscalização, né? Então, às vezes a multa é tão irrelevante que o cara nem liga, né? Eita, foi, queimou tudo, ou agora acabou a área de preservação, que pena. Agora não tem jeito, né? Eu já queimei, vou usar aí para plantar cana. Que é o que está gerando maior, né, comentário agora no país, porque o documento que está sendo realizado em relação à Amazônia está prevendo de uma desapropriação de terras que vieram desse tipo de incêndios criminosos ou cuidado do desmatamento de áreas ambientais. Eu não posso nem chamar isso de desapropriação, porque o cara não é dono daquilo, né? Ele roubou aquela terra, né? Pôs fogo porque ele quis. Justamente por quê? Porque ele diz, eita, agora já era. Já queimou, né, gente? Infelizmente, aí a gente não vai poder mais manter o ambiente, então vamos usar agora para o nosso bel prazer, né? Vamos plantar, colher, ó, que coisa linda, usar para o pasto, para o gado,
né? Vamos acabar a Amazônia, né? Porque é melhor a gente pegar dinheiro, né? Ter capital do que a gente manter aquilo ali equilibrado e respirar, né? Respirar, a gente pode aí, não sei, talvez vender oxigênio aí, né? Para as pessoas. E aí está tendo impasse porque alguns comentários do presidente da República vão de encontro a isso daí, né? Ele disse que a propriedade privada é sagrada, né? Sim, claro, a propriedade privada é sagrada, né? Mas a propriedade roubada não é sagrada. Então, ainda está havendo um impasse em relação a isso, né? Mas as pessoas fazem muito isso, né? É uma prática comum no Brasil. Inclusive na reserva indígena, que geralmente a gente faz as viagens de campo, quando a gente vê essa disciplina, que num outro momento nada impede que a gente faça, né? Se vocês ainda estiverem ligados à universidade, vai que a gente volta aí e dá tempo da gente fazer isso, a gente pode ir lá visitá-lo, né? E aí eles têm esse problema sempre, porque as pessoas colocam fogo na reserva e eles ficam sempre ligados, eles são os próprios fiscais, né? Então, quando tocam fogo nas bordas, eles correm para apagar o incêndio. Eles dizem que daqui que chegue um carro de bombeiro, alguém para ajudar. Desculpa. Até que chegue alguém para ajudar, já ia ter pego fogo em tudo. Então, eles mesmos vão lá, expulsam essas pessoas que estão fazendo isso e apagam o fogo, né? Então, eles acabam agindo como fiscais, né? Seguindo aí nos conceitos importantes para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem esse conceito aí de corredores ecológicos. O que é um corredor ecológico? Presta atenção. São porções de ecossistemas naturais ou semi-naturais, então eu posso interferir um pouco para melhorar esse sistema, ele não é totalmente natural, mas eu tento dar uma recuperada ali, né, naquele ambiente, uma restaurada, para que ele fique parecido com o ambiente natural, né, que liga unidades de conservação. Então, o que acontece? Eu tenho uma unidade aqui e tenho outra aqui. O mais interessante é que isso fosse uma coisa só, né? Tivesse junto, numa porção. Mas aí no meio tem coisas acontecendo, né? Geralmente cultivo de alguma coisa, né? De alguma monocultura ali, tem partes agrícolas ali no meio, pecuária, não sei o quê, cidades. Mas aí eu crio uma área conectando essas duas áreas, um corredor, um espaço por onde os animais podem transitar, né, passar de um local para outro, facilitando aí esse movimento da biota, ou seja, o movimento dos seres vivos de um lugar para outro. Isso também vai facilitar o fluxo de genes, isso vai promover a recolonização de áreas que foram degradadas, isso vai manter as populações que demandam áreas maiores para viver, então o indivíduo pode se reproduzir aqui, mas pode vir realizar outras atividades nessa outra mancha, através dos corredores. São corredores ecológicos, não é uma passarela, assim, não pode ser uma coisa estreita, entendeu? Tem que ser uma coisa bem larga, para que os animais tenham espaço para se mover e segurança, porque se eles chegam muito na borda, eles podem ser caçados, mortos, atropelados se tiver alguma estrada, podem sofrer com os efeitos de borda, né? É todo um problema em relação aos corredores ecológicos, mas é uma solução para uma consequência grave que a gente sofre com a fragmentação, né, dos ambientes, que é a redução dos ambientes para esses animais. Então, eles acabam tendo que criar aí uma nova interação com esse ambiente, né, fazendo coisas diferentes em partes diferentes do ambiente. Isso é legal por um aspecto, mas por outro é complicado, porque se esse ambiente aqui for degradado, pronto, quem vive aqui é aqui, mas que depende desse aqui também, já era, né? Então a gente fica aí sempre nessa berlinda aí do que fazer para melhorar essas condições ecológicas e o ideal realmente era que essa devastação não tivesse acontecido, né? Mas ela acontece, e acontece em larga escala, então a gente tem que tentar pelo menos minorar, quer dizer, reduzir os impactos, né, que ela vem causando no meio ambiente. E, obviamente, como todo mecanismo legal, esse SNUC, que é Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem objetivos legais definidos, e para cada objetivo tem diretrizes. O que são as diretrizes? Como digamos assim, um aspecto legal de como chegar ao seu objetivo.
Tá? Então, a gente vai ver primeiro os objetivos e depois as diretrizes, ou seja, os passos que eu devo seguir, as ações que eu tenho que tomar para que esses objetivos sejam efetivamente alcançados, ok? Então, vamos lá ver os objetivos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O primeiro objetivo desse sistema é contribuir para a manutenção da diversidade biológica. Então, olha aqui o que a gente quer: manter a diversidade biológica, a variabilidade genética, o número de espécies, o número de ambientes, o número de relações, né? E a complexidade dos ecossistemas. Lembram? Então, manter essa diversidade biológica, manter a diversidade dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Então, tanto na parte do continente quanto nas águas jurisdicionais, né, nas águas que pertencem ao nosso país, essa manutenção da diversidade biológica, ela deve ser proporcionada, certo? E não só na parte terrestre, tá? Então, terrestre e aquática. Também, o outro objetivo do Sistema Nacional, o segundo objetivo, é proteger as espécies ameaçadas de extinção, tanto regional quanto nacionalmente. Então, por que a gente fala assim, tanto na regional quanto nacional? Porque tem espécies que são endêmicas de uma região e tem espécies que se estendem por todo o território nacional, né? Então, a proteção das espécies ameaçadas de extinção é um objetivo também do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O terceiro objetivo é contribuir para a preservação e para a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Então, tanto preservar como restaurar a diversidade dos ecossistemas é importante. Hoje, por exemplo, a gente quase não tem caatinga, né? Você vê como isso é uma coisa que depende muito da propaganda, da mídia, do lugar. E Caatinga é visto como um local que tem um solo todo seco, quebradiço. A gente pensa em Caatinga, pensa num boi morto, numa ossada caída no chão, aquele solo seco, aquelas pessoas pobres morrendo, andando por ali pela Caatinga. Caatinga, ninguém acha, as pessoas acham que nem existe nada, é só graveto lá, né, e pessoas que, enfim, claro que existe isso, mas a Caatinga a gente sabe que é um ambiente mágico, né, quando chove ela rebrota e aquelas pessoas vivem justamente disso daí, né, aprenderam a lidar com essas intempéries e o que causa um problema nesses ambientes para a sustentabilidade, para a vida dessas pessoas, para a sobrevivência, não é o clima, é a falta de políticas públicas para auxiliar essas pessoas na sobrevivência, que existe em outros ambientes e ali não existe, né? Então não é culpa do ambiente. Então, por muito tempo, a Caatinga foi considerada, era muito relacionada ao Nordeste, na verdade até hoje é, né? Embora quase nem exista mais Caatinga, mas foi um ambiente pouco protegido, né? Porque se achava assim, vai proteger isso, né? É feio, é pobre, né? Então, é nada que a sociedade curta muito, né? Então, vamos proteger a floresta, Mata Atlântica, porque é muito mais bonitinho. E a caatinga não precisa, né? Aí depois descobriram que, olha só, a caatinga é importante, porque ela é um ecossistema que entra em contato com outros, inclusive aqui na nossa região, a gente tem um misto de caatinga com Mata Atlântica, que é lindo, né? Pelo menos era. Imagina como não era isso antes, né? Já pararam para pensar, né? Hoje a gente tem um clima diferente, a gente mudou muito, impactou demais as áreas, acabou com a caatinga. Alagoas tem, eu acho que 1% da caatinga hoje. Eram dois, quando eu cheguei aqui em Arapiraca, tem 12 anos, teoricamente tinha 4% de caatinga preservada. Outro dia que eu fui olhar de novo, já eram 2%. Então, pensa assim, de 100% da caatinga que existia no estado de Alagoas, aquela coisa linda, incrível, maravilhosa, mágica, hoje a gente só tem 2, 1%. E quando a gente vai olhar as áreas de proteção que tem com caatinga, você nota que você tem bem menos. Porque você diz, isso aqui é considerado uma área de preservação? Como assim? Aí você vê que não está mais preservado, que já está, que daqui a, sei lá, 5 anos aquilo não vai existir mais, né? Então já é uma caatinga morta-viva, assim, ela está ali, mas a gente já sabe que ela não vai durar muito, porque não tem como ela durar muito dentro dessa exploração que ela sofre atualmente. Por isso que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação prevê aí
contribuir para a preservação de ecossistemas naturais, tá? Também promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, né? Não precisa nem explicar isso, então, o desenvolvimento sustentável é um panorama importantíssimo para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O quinto objetivo é a promoção dos princípios e das práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Então, quando a gente promove o desenvolvimento de uma cidade, de um centro urbano, é preciso também pensar em promover princípios e práticas de conservação da natureza nesse desenvolvimento. A gente vai desenvolver, precisamos de mais casas, precisamos de mais ambientes para as pessoas explorarem, ou, né, mas vamos fazer isso de forma sustentável, vamos também conservar ao mesmo tempo em que a gente modifica o ambiente, né, também proteger a paisagem natural pouco alterada, então tudo que a gente tiver, que até hoje não foi muito alterado, que for muito bonito, né, sabe aquela área linda que você chega lá, olha, e chega daquela alivia até o estresse, né? É tão bom de você olhar. Então, essa beleza natural e cênica, né, tem que ser preservada, espeleológica. A espeleologia é a ciência que estuda cavernas, né? Então, cavernas hoje são áreas muito pouco conhecidas e a gente precisa realmente manter essas áreas, né? E para que a gente consiga isso, é preciso que isso esteja definido em lei, né? Então, é a proteção desse tipo de paisagem arqueológica, paleontológica e cultural também está prevista no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Eu não sei se vocês viram que as alterações climáticas que estão acontecendo no planeta, elas estão fazendo a gente perder uma série de recursos arqueológicos, por exemplo. Porque o que acontece? Com o aumento da umidade em alguns locais, as pinturas rupestres das cavernas estão se desfazendo, porque foi mudada a temperatura do planeta, foi mudada aquela área como um todo. Você vê, né, que loucura, né? Tem áreas no continente africano que tem complexos culturais que as pessoas visitam, né, porque foram construções dos nossos antepassados, né, então que coisa linda você ir lá ver aquilo, história, né, viva, mas tá, como era feito de argila, tá derretendo, né, por causa das alterações climáticas no planeta, então a gente está perdendo até isso, né. Então você imagina o que isso não vai provocar de impacto a médio prazo, o que a gente não vai ver de notícia nos próximos dias, né? Coisas que a gente nem imaginava que pudessem acontecer, né? Estão acontecendo já. Então, a gente tem mares também vindo para as cidades, destruindo cidades antigas que estavam associadas ali à margem dos mares, né? E o mar está invadindo. Então, a gente está perdendo muita coisa que é cultura para a gente está perdendo muita coisa que é recurso arqueológico, paleontológico, até que a gente nem tinha descoberto ainda e está indo embora. Daqui a alguns anos a gente pode não ter mais as cavernas com pinturas rupestres que a gente tem hoje, porque a temperatura do planeta está se alterando, a umidade está se alterando e isso está apagando esses desenhos, né? Que pena. E também o objetivo proteger as características relevantes de natureza geológica e geomorfológica, né? Então, todas essas formações estruturais. Também proteger e recuperar recursos hídricos, sem água ninguém vive, né? É importante lembrar. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, também é um objetivo central do Sistema Nacional. Então, o que foi degradado, vamos recuperar, vamos restaurar, tá? A reabilitação não é uma coisa definida no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, porque isso é uma coisa mais de plano de urbanização da cidade mesmo, é para deixar a cidade mais agradável, mas não vai, mesmo que você reabilite uma área como a Área Verde, Parque Cecipunha, Lago da Perucaba, isso não está modificando nada para o ambiente, é como se você não tivesse feito nada para o meio ambiente, né? Mas fez para as pessoas que estão ali observando aquilo e podem ter uma relação assim com a natureza, tá? Que mais? Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Então, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação prevê esse incentivo
para a pesquisa, né? A maioria das áreas dos pesquisadores podem e devem entrar, tem áreas que são, que a única presença permitida é de quem pesquisa, né? Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, né? Infelizmente, a gente tem que valorizar economicamente. Eu acho isso um pouco estranho, mas é um conceito que precisa permear o nosso mundo, porque é assim que as pessoas formam seu caráter, com bases capitalistas. Então, se eu não dou um valor econômico para uma coisa, eu não quero preservar aquilo, né? O que é que define o que é uma alimentação para a gente que é legal? É o preço, né? Nossa, hoje, né? Nossa, tal coisa é incrível de comer, porque é caro, né? Tal roupa é muito legal de usar. Por quê? Porque essa marca é caríssima. Então, a gente só valoriza aquilo que é valorizado economicamente, né? A gente valoriza emocionalmente o que é valorizado economicamente. É uma pena que a gente tenha que dizer quanto vale uma árvore em reais ou em dólares ou em qualquer outra moeda para não destruí-la, né? Quando basta olhar para ela e entender o milagre que existe ali, a beleza, o espetáculo de vida que é aquilo. E só aquilo deveria ser o suficiente para você preservar, né? Infelizmente, não tem sido assim, né? O Sistema Nacional também visa favorecer condições, promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação, que é importante, né? A gente precisa se divertir dentro desse ambiente que é o nosso ambiente natural, né? Acho que é por isso que vocês gostam tanto de trilhas, né? De a gente ir para campo mesmo, e você se cansa e morre, sobe ali no sol quente, chega lá em cima, você vê aquela paisagem linda e a gente quer ir. É melhor do que estar numa sala todo fechadinho, com ar-condicionado, slides muito modernos. Mas se eu perguntar, gente, vocês preferem ter aula aqui dentro dessa sala, com ar-condicionado, ou aqui online, né, com todos os aparatos, que a gente nem tem, né, gente, falar a verdade, mas, enfim, ou estar lá, né, no meio ambiente, aprendendo lá, vendo aquilo ali, né, no meio da natureza mesmo, né? Todo mundo vai preferir estar em contato com o ambiente, né? Então, isso é muito favorecido pelo Sistema Nacional. E o último objetivo é proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. Então, é, o viés econômico está em tudo, e nesse ponto ele é realmente importante, porque tem pessoas que vivem, por exemplo, da extração do dendê, da extração de produtos que estão na natureza. Então a gente precisa ensinar essas pessoas a fazer isso de forma sustentável e mostrar para a sociedade que é importante consumir esses produtos, porque a gente está mantendo essas populações economicamente vivas e ativas, né? E é muito melhor a gente consumir isso do que consumir produtos importados que muitas vezes derivam dos seus processos de produção de maneira muito impactante, né, para o meio ambiente. Geralmente a gente não se preocupa com isso, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Como é que essa empresa lida com o meio ambiente, né, de verdade? Não é só dizer, nós usamos coisas do ambiente, né? Nós somos uma empresa socialmente correta e justa, mas vamos ver se é real, né? E consumir esses produtos, né? Isso é importante. Então, para alcançar esses objetivos que a gente acabou de ver, quais seriam as diretrizes, né, a ser seguidas? Então, para alcançar o objetivo número 1, vou falar, é contribuir para a manutenção da diversidade biológica, é preciso seguir a diretriz número 1, que é o quê? Assegurar que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas, então não é um pedacinho, é uma amostra significativa e ecologicamente viável, ou seja, que vai durar, né? Das diferentes populações, hábitats, ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente, né? Para conseguir o objetivo 2, é preciso assegurar os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidade de conservação. O que eu estou dizendo com isso? Se você não envolve as pessoas que moram naquelas áreas, né, o cidadão comum, nas diretrizes de conservação da área, ela não vai ser conservada. Eu quero conservar a APA de
Como é o nome da APA que a gente tem aqui? Esqueci, aquela ali de Piaçabuçu, que eu só chamo de APA de Piaçabuçu, tem um nome, ela começa com M, eu acho. Esqueci agora. E aí, mas é ali em Piaçabuçu, né? É uma APA, aquela região. E você, para preservar, depende dos moradores de Piaçabuçu, depende dos moradores que vivem de Sergipe, né? Da cidade que fica ali ribeirinha, do outro lado das margens do São Francisco. De um lado a gente tem Piaçabuçu, do outro lado a gente tem da região de Sergipe, do estado de Sergipe. Então, se essas pessoas que usam essas áreas não se conscientizarem e não estiverem participando, né, se a sociedade não estiver envolvida, tampouco essas áreas serão mesmo preservadas, né? É preciso também assegurar a participação das populações locais na criação e implantação dessas unidades de conservação, né? É preciso buscar o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, não dá para depender só do governo, porque aí, quando corta recurso, acaba a fiscalização. Mas se você tem recurso próprio, o governo corta recurso e você continua tendo como fiscalizar. Então, isso é importante, é tornar aquela unidade autônoma, abraçada pela sociedade que está ao redor dela. Pessoas dizendo, eu amo esse lugar, eu vivo daqui, eu faço ecoturismo, eu levo as pessoas para participarem das trilhas, então eu preciso também fazer administração, e quem está ao redor precisa manter financeiramente essas áreas, é importante essa consciência das pessoas, né? Incentivar as populações locais e as organizações privadas a tomarem conta disso. Então, de repente, uma empresa que até impacta o ambiente de outras formas, ela de repente dizer, olha, eu vou sustentar financeiramente essa área de preservação aqui, né? Não é mais do que a obrigação dela fazer isso. Então, esse sistema, ele tem também como objetivo, como diretriz, né, esse incentivo. Outra diretriz é assegurar a sustentabilidade econômica quando as pessoas extraem coisas daquele ambiente e permitir o uso das unidades para conservação in situ de populações, né, obviamente. Também assegurar que o processo de criação e gestão das unidades seja feito de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes. Então, a gente tem que pensar em várias conexões, né, legais, para que isso também acabe gerando uma preservação maior do que a preservação só do ambiente. Então, se eu preservo aquela área territorial próxima à cidade de Piaçabuçu, eu também vou estar preservando o mar, também vou estar preservando o Rio São Francisco, entendeu? Transformar isso numa coisa mais ampla. Considerar as condições e as necessidades das populações locais quando eu pensar na conservação dessas áreas. Então, eu não posso pensar só na área, eu tenho que pensar nas pessoas que habitam ali. Porque se a pessoa vive de pesca e ela come disso daí, eu não posso dizer a ela, não pesque. Eu tenho que dizer a ela, olha, pesque em determinados momentos, mas no momento que você não puder pescar, você vai ter um recurso financeiro que vai te ajudar a sobreviver. Aí é diferente, né? Garantir as populações tradicionais, né, cuja subsistência dependa da extração desses recursos do ambiente, a sua sobrevivência de forma justa, né? Garantir uma alocação adequada dos recursos financeiros para que as unidades criadas não desapareçam. Então, é preciso que tenha recurso, que tenha aporte financeiro para manter aquilo ali e proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação, né? Hoje eu acho que a gente precisa parar com essa coisa de fazer jardinagem, de fazer, porque jardinagem que eu falo é assim, não fazer jardim em casa, estou dizendo jardinagem ambiental. É você pega uma área pequenininha, aí transforma, fica linda, não adianta, a gente tem que pensar de uma forma mais global. Então, a ideia tem que ser proteger grandes áreas, não pequenas áreas, entendeu? E eu pulei uma aí, que é buscar conferir as unidades de conservação nos casos possíveis, autonomia administrativa e financeira, que hoje em dia, a gente vê mais do que nunca que é necessário. Se a gente tivesse uma autonomia financeira, por exemplo, para a gestão das partes da Amazônia, a gente não teria uma ausência de fiscalização, né? Como a gente depende inteiramente do governo federal, a gente, e do governo estadual, né, dos estados que contém partes da Amazônia, a gente não tem uma eficácia, né? Então, a gente acaba sofrendo com isso, tá bom?
Fora esses conceitos, né, a gente tem as divisões que são previstas no SNC. Lembra que a gente viu no IUCN, que tinha Parque Nacional, nas reservas e tal? Então, a mesma coisa existe, as mesmas divisões existem no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Como é para o nosso país, a gente tem que prestar mais atenção nisso, porque isso é o que a gente vai ver mais, né, por aqui. Então, aqui a gente tem duas unidades de proteção. Uma unidade de proteção integral, que é voltada para preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com exceção de casos especificados na lei, né? Então, a unidade de proteção integral é aquela em que você não pode chegar lá e tirar nada dela. A gente chama isso de proteção integral. E a unidade de uso sustentável, o nome já está dizendo, você pode usar as coisas lá, mas só que de maneira sustentável, né? Ou seja, sem impactar profundamente aquilo ali. Então, a gente tem duas unidades aqui. Uma em que você não pode refazer a retirada dos recursos e uma em que você pode fazer a retirada dos recursos, porém tem que compatibilizar a conservação com o uso sustentável, tá? Então, isso é chamado de uso direto. Então, quais são os grupos das unidades de proteção integral? Então, essas que estão aí são aquelas em que você não pode fazer nenhum tipo de uso direto do local. Você não pode extrair nada, coletar nada, tá? Então, a gente tem essas unidades aí. Estação ecológica, que é pública. A reserva biológica, que também só é constituída em áreas públicas. Quando eu digo assim que é pública, é porque aquela área ali é pública, né? É do governo, enfim, aquela área é pública. Parque Nacional também é pública. Um monumento natural, que geralmente é pública, mas que também pode ser privada. Então, por exemplo, eu comprei uma grande área, quem sou eu, né? E aí, nessa área enorme, eu tenho ali umas cavernas que eu quero transformar aquilo numa unidade de proteção integral, eu posso fazer isso, né? Eu ganho algumas coisas do governo no sentido de pagar menos imposto sobre a minha terra e tal, mas também ganho a responsabilidade de cuidar daquilo ali, né? Isso acontece muito que, incrivelmente, né, tem gente bacana ainda no mundo que se importa mesmo com o ambiente e que cuida das áreas mesmo. O que acontece é que quando essas pessoas morrem, os familiares não querem continuar cuidando, eles querem vender para pegar o dinheiro deles e fazer outras coisas da vida, não tem o menor interesse. Então, geralmente, essas áreas duram enquanto dura o dono delas, que é um problema, né? Porque se houvesse uma manutenção também desse desejo de manter essa área enquanto unidade de conservação, seria legal. Mas, às vezes, os filhos, né, os netos daquela pessoa que quis montar aquela área não tem o menor interesse. E aí acabam destruindo essa área aos poucos, só para ela não ser mais útil como área de preservação e eles poderem vender para outras coisas, né? Como eu já vi acontecer muito, inclusive aqui em Arapiraca, numa área que é uma reserva do patrimônio natural, reserva particular do patrimônio natural, a gente chama de RPPN, de Caatinga, que tinha lá em Santana de Ipanema, tem ainda, ela está definida ainda no mapa das categorias de unidades ambientais enquanto uma área de preservação. Mas tem mais quase nada preservado lá, porque o dono da área morreu, e aí ficou abandonado aquilo ali, né, fazer o quê? E não tem nada que faça com porque não tem muita fiscalização, entendeu? Eles não abrem mais as portas para receber as universidades, para receber os visitantes, então eles meio que estão deixando lá o espaço entrar em degradação para poder vender. Não sei se eles não já venderam, mas eu acho que ainda não. E outra categoria é o refúgio de vida silvestre, que também pode ser uma propriedade privada, né? Continua sendo da pessoa, entendeu? Ela não doa a área, não, quando ela quer transformar uma área que é dela numa unidade de proteção integral. Ela só não pode mexer naquela área. Assim, não pode impactar, não pode retirar nada daquela área, mas ela pode fazer turismo ecológico, uma série de questões. E as unidades de uso sustentável, que são aquelas unidades que você pode realizar algum tipo de retirada e extração, porém, de maneira a manter a capacidade de resiliência do ecossistema, né, fazendo isso de forma sustentável, ela tem as seguintes categorias: área de proteção ambiental, que é uma APA, que é o que a gente tem ali em Piaçabuçu, né, área de relevante interesse ecológico, que é a área
né? São as siglas, né? ARIE, ARI. Floresta Nacional, que são as FLONAS. Reserva extrativista, a gente tem também aqui no Brasil, que são as RESEX. Temos as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, que é essa que eu estava falando para vocês, RPPN. Então, na RPPN, você pode fazer uso sustentável. Existem áreas particulares que você não pode fazer uso sustentável dessas áreas, tá? Isso também é um problema, porque esse uso sustentável leva à degradação, né? Quando não tem uma pessoa realmente envolvida, né, com essa questão de transformar aquilo num patrimônio, né, natural, que seja global, e você se propõe realmente a pegar uma área que é sua, né, e cuidar dela. É mais do que doar, porque doar, você pega ali aquele pedaço de ar e doa, se livrou dela, assim. Perdi meu patrimônio, mas doei, alguém está cuidando. Quando você mantém aquela reserva particular, você precisa dar conta de todo o processo legal para transformar aquilo numa reserva particular. Você precisa cuidar, fiscalizar, tudo é por sua conta, né? Não tem uma coisa que o governo contribui muito, não. Aí as pessoas ficam meio reticentes em querer transformar uma área sua numa reserva particular do patrimônio natural. Mas aquelas que ainda têm um mínimo de consciência, que entendem que aquilo é importante, né? Elas acabam fazendo isso, né? Interessante. E aí a ideia agora é eu falar rapidamente para vocês do que é que acontece em cada uma dessas unidades. Então, as unidades de proteção integral, lembra? Elas aqui, que são aquelas que não podem ter nenhuma interferência de coleta e tal. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Então, o que é que acontece em cada uma delas, para que elas servem? Eu vou falar rapidamente, depois vocês dão uma olhada no material e dão uma conferida em todo o conceito, porque o que acontece? Nesses slides eu coloquei mais conceitos, porque vocês vão estudar pelos slides, né? Inclusive eu vou ver se eu já disponibilizo esses slides para vocês estudarem, né? Vou tentar disponibilizar para os monitores ainda hoje, né? Mas, assim, eu não vou estar lendo tudo, porque senão vai demorar muito, né? Então, vou explicar mais ou menos o que é. Então, as estações ecológicas, tá? Que são uma categoria aí que você não pode, né? Não pode ter interferência muito grande humana, não pode ter extração de nada. Elas geralmente são feitas para que a gente preserve integralmente tudo que está ali dentro. Então, quem autoriza a sua entrada lá sempre é o IBAMA, e a visitação pública só com objetivos de educação. Então, se eu quiser levar uma turma de biologia, quiser levar vocês numa estação ecológica, eu posso levar, mas eu tenho que ter uma prévia autorização. Lá, né, podem ser permitidas pesquisas que ocasionem alterações nos ecossistemas. Então, eu posso fazer uma pesquisa lá e retirar alguma coisa, mesmo ela sendo uma reserva que não permite a retirada de nada? Posso, se eu estiver fazendo isso para restaurar o ecossistema, se eu estiver fazendo isso para preservar a diversidade, eu vou matar alguns espécimes, mas eu vou preservar a espécie inteira. Pode, se eu for coletar os componentes com finalidades científicas, então eu vou fazer uma coleta de plantas, mas eu estou fazendo isso para poder ter uma listagem dessas plantas. Se um dia eu precisar restaurar, eu precisar recuperar essas áreas, eu posso fazer isso porque eu tenho essa listagem. Se o impacto que eu estiver realizando for muito menor do que o que eu vou ter de retorno positivo com essa pesquisa, né? E também deve se levar em consideração tudo que define o plano de manejo. Então, o plano de manejo da área é o fundamental. Já uma reserva biológica também é destinada à preservação integral da biota e os outros atributos, e ela também não pode ter interferência humana, nem modificações ambientais, exceto quando a gente vai fazer recuperação. Então, a prioridade na reserva biológica é realmente manter o máximo possível distante da ação humana e mexer só para recuperar. Então, teve algum ecossistema alterado, a gente faz pesquisa, mexe para restabelecer, mas não é um local em que você possa mexer muito, né, fora dos objetivos de educação e de acordo com o plano de manejo que existe na área. Então, precisa, a priori, ter plano de manejo, porque se não tiver o plano de manejo, não fica definido nada que eu possa ou não possa fazer ali dentro, né, então sempre pode ter essa coisa do julgamento pessoal, do que eu posso fazer ou não, né,
e a falta de caráter também de muitas pessoas que fingem que não sabiam que podia fazer aquilo ali, né? Ah, eu fiz isso aqui, impactei, mas eu não sabia que não podia tirar, né? Não tinha plano de manejo, então plano de manejo é super importante. E também para você fazer pesquisa científica depende do IBAMA, de toda uma liberação. O Parque Nacional são áreas maiores, né? Eles se destinam à preservação íntegra de áreas naturais, mas você pode entrar lá, você pode entrar para brincar, fazer um piquenique, levar turmas para ver, né? Você só não pode fazer nenhuma modificação no ambiente, então não pode nem deixar nada lá, né, lixo no caso, nem retirar nada de lá. Então eles comportam visitação pública, as pesquisas científicas quando autorizadas, né, também são permitidas, mas aí depende do plano de manejo, né, para as restrições que são realizadas lá. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto do Parque Nacional do Catimbau, aí sou eu com alguns alunos, eu sou essa pessoa de rosa aí, com esse chapéuzinho típico, né, e aí são alguns alunos que estão aí com a gente. Essa área é o Parque Nacional do Catimbau, né, que era o Vale do Catimbau, hoje virou um parque nacional, e foi na disciplina que vocês estão fazendo, né, conservação e manejo de recursos naturais que a gente fez. Essa trilha eu já levei vários alunos para aí. Eu já fui tanto para o Parque Nacional do Catimbau, já levei para lá, para Chapada, né, geralmente é uma viagem que a gente fica alguns dias lá, né, e aí a gente faz essas trilhas, né, e passeia e vê tudo por lá, e estuda bastante também, reconhece as áreas, né, então é uma coisa que a gente pode fazer. Encontramos áreas lá em que é possível, por exemplo, acampar, né, acho um pouco perigoso, porque meu lábio é abertão assim demais, é isso aí que vocês estão vendo, né, mas é possível. E a gente geralmente ficava assim num local próximo, e aí bem de manhãzinha, de madrugada, a gente seguia para lá e fazia as trilhas. Geralmente são 2, 3 dias de trilha para a gente retornar, né? Aí quando eu também faço trilha noturna para mostrar a diferença dos ambientes, né? E das intervenções que a gente pode fazer durante o dia, durante a noite. Estou olhando aqui, estou com a saudade. Estou olhando as fotos aqui e me lembrando, né? Da época em que a gente era livre para ir lá. Mas, com fé em Deus, teremos novamente esses momentos. Quem sabe ainda levo vocês lá, né? Minha intenção era levar esse semestre. Mas nem sempre dá, né, gente? É isso mesmo. A gente vai passar por isso aí, depois a gente comemora a vacina, né? E a imunização aí de todo mundo no Parque Nacional do Catimbau, quem sabe, né? Ó, é uma opção. Vamos pensar aí nessa comemoração. Fora o Parque Nacional, a gente tem um monumento natural, né, que tem como objetivo preservar sítios naturais que são raros. Então, tem lugar que é muito bonito, né? Eu não acho que, eu acho que tudo é um monumento natural. Para mim, olha aqui um Parque Nacional, eu tô vendo, tudo que eu estou vendo é um monumento natural para mim. É muito lindo, né? Tudo é muito, assim, gritantemente bonito aos olhos, né? Mas tem lugares que são mais, né, que outros. Então, aqui, ó, nesse lugar aqui, dá para ver a setinha aí. Aqui. Eu acho que dá para vocês verem aí. Aqui é uma área em que, mais para cá um pouquinho, mais para a esquerda, vocês iriam ver aí um monte de pinturas rupestres que a gente vê, né? Muito legal. E é um sítio arqueológico. Então, isso daqui, dentro de um parque nacional, a gente tem um monumento natural, entendeu? Então, uma unidade de conservação pode englobar outras. Não é legal isso? E aí, o monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, mas só se você puder compatibilizar, né, os objetivos de uma unidade de conservação com os objetivos que essa reserva particular, que essa área particular tem. E a visitação pública está sujeita às restrições estabelecidas no plano de manejo. O refúgio de vida silvestre é um local que protege ambientes em que espécies, por exemplo, vão para se reproduzir, entendeu? Então, tem espécies migratórias que vão se reproduzir ali. Na APA de Piaçabuçu tem uma área assim. Uma vez eu estava lá e estava pousando um helicóptero no refúgio de vida silvestre. Mas tem uma área dessas lá. Tinha, né, pelo menos, porque hoje virou um lamaçal, assim, o berçário, né, que a gente chamava o berçário, porque era o local onde muitas aves iam para comer, colocar seus ovos, quando os filhotes nasciam, elas iam embora, e tinha também era onde nasciam uma espécie de caranguejo também, bem comum, eles se reproduziam ali, depois voltavam, né, para a parte do mar.
mas eu acho que hoje já acabou, né? Teve uma época que estava uma poça, já não tinha contato com o rio, porque então não tinha renovação da água, então estava um fedor horrível, um mau cheiro, gente, que só Deus. E você vê que é em pouco tempo, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui visitar um monte de lugares, né? Para saber onde é que eu ia levar os alunos, quais eram as unidades de conservação que tinha aqui em Alagoas. Eu fui lá, era lindo, ainda é lindo, é lindíssimo aquele sistema de dunas, mas assim, de tanto pessoal passar com triciclo, quadriciclo e muita gente ali chegando, muita embarcação, esse caminho do rio para essa lagoa, ele desapareceu. E aí, o que que acontece? A lagoa ficou lá com a água parada, né? Então, aquilo começou a apodrecer, os animais vão morrendo ali dentro, aquilo ficou fétido. E as pessoas estavam usando até para passar no corpo, porque os guias disseram que era tipo lama medicinal, entendeu? Você vê como são as pessoas acreditam em qualquer coisa que se diga. Assim. O guia que estava ali, que falou aquilo, e eles disseram, que legal, vamos passar lama no corpo. Era um cemitério, né, na verdade. Enfim, uma coisa fétida, horrorosa, e as pessoas passando no corpo porque alguém disse que a pele delas ia rejuvenescer, né? Porque elas queriam tirar foto e postar no Instagram. Isso. Sei o que se passa na cabeça das pessoas. Desisti de tentar entender. E aí, ai meu Deus, a visitação pública também está sujeita às normas e às restrições, e a pesquisa científica, como sempre, depende da liberação, né? Não tem jeito. Então, essas que a gente viu foram as de que não permitem nenhum tipo de intervenção, né? Elas são integrais, tá? E agora a gente vai ver as de uso sustentável, que são aquelas em que você pode alterar, por exemplo, uma APA, né? A Limpia Sabuçu, por exemplo, é uma APA, então pertence ao grupo de unidade de conservação de uso sustentável, então tem áreas públicas e privadas, e o objetivo maior é disciplinar o processo de ocupação. Então todo mundo ocupa de qualquer jeito, que a gente criando cabra, né, fazendo plantação, então vamos parar, não é assim. A gente precisa também proteger esses recursos e vocês podem usar, mas dentro de certos limites, né? Pode pescar? Pode, mas tem que obedecer o período do defeso, né, que é o período em que determinadas espécies de peixe vão se reproduzir. Não pode pescar determinados tipos de peixe ou tamanhos, né? Então, tudo isso é definido também pela legislação dessa área. Temos as ARES, né? Tá vendo aqui? A sigla. ARE, ARE, né? As áreas são as áreas de relevante interesse ecológico, geralmente tem características naturais extraordinárias lá, né? E são criadas quando tiver uma extensão menor que 5.000 hectares. Então, tem uma área legal, tem coisas lindas ali dentro, mas não dá para fazer um parque nacional, porque é pequeno demais, né? Então, vamos fazer uma área, que é uma área de relevante interesse ecológico, dá para as pessoas continuarem entrando aqui, extraindo recursos, mas de uma forma sustentável. Difícil é manter a fiscalização para essa extração realmente se dar de forma sustentável, né? Enfim, mas se tenta, né? Tem-se, então, as flonas, eu já estou concluindo, viu, gente? Quando eu terminar aqui esses sistemas aí das unidades que estão sob esse regime de uso sustentável, a gente conclui hoje, tá? As flonas são as florestas nacionais, são áreas de domínio público que têm uma cobertura vegetal nativa ou plantada. Então, eles consideram também floresta nacional áreas em que você tem essa intervenção humana no sentido de recuperar e restaurar, né? Então, você acabou plantando algo ali, com ênfase na produção de madeira, por exemplo. Então, é floresta nacional, aquilo ali, né? Você usa, mas você sabe que você vai retirar dali algo para produzir, sei lá, você fez uma floresta lá de eucalipto, é por isso que o engenheiro ambiental gosta de dizer que trabalha com reflorestamento de áreas porque plantou um monte de eucalipto, né, para fins comerciais. Contanto que seja verde, serve. Se for assim, o pessoal que está criando pastagem também está fazendo a mesma coisa, né, preservando os ambientes, porque tem planta ali. Tem toda uma biota associada àquilo ali. Mas destruiu toda a unidade florestal nativa para fazer uma monocultura, mas
o Sistema Nacional de Unidade de Conservação considera áreas plantadas como florestas nacionais, né? Eu acho que quando é assim, uma monocultura para extração de madeira, por exemplo, uma coisa, não pode ser considerado uma floresta, né? Não pode se dizer que uma pessoa com isso está criando uma unidade de conservação. Eu acho que isso é um pouco estranho, né? Eu acho que essas pessoas deveriam ser obrigadas a ter unidade de conservação, já que elas transformam um ambiente florestal numa monocultura com a função de extrair algo dali. Mas é definido no Sistema Nacional assim, né? Então, pode. Reservas extrativistas também a gente tem, que são essas reservas, espaços territoriais em que as pessoas exploram o mesmo ambiente e vão lá e retiram alguma coisa dessas áreas, né? E aí a gente tem duas modalidades de reservas extrativistas. Uma reserva extrativista na Amazônia, né, que está muito ligada ao látex, né, e tal, e uma reserva marinha, né, que é onde a gente extrai o quê? Petróleo, né, muitas plataformas em alto mar e outros produtos que derivam do mar, né, e que a médio prazo, antes eu dizia a longo prazo, mas hoje, sinceramente, eu acho que a médio, curto prazo, a gente já vai estar sentindo os impactos desse extrativismo, dessa extração, que é feita sem nenhuma reserva. Reserva que eu digo assim, sem seguir nada, né, nenhum tipo de lei, de nada, sem fiscalização. Muitas são feitas com fiscalização, certo? Mas, obviamente, que muita gente vai tentar burlar, né, gente? As pessoas, elas visam burlar tudo, né? E a gente não pode só apontar o dedo para o outro, não. Se eu deixasse vocês numa sala sozinhos com a prova para fazer, né, muitos não teriam o menor constrangimento em abrir o livro e dar uma olhada ali naquela questão que você não estudou e responder aquilo ali porque você quer seu benefício próprio, né? Então, toda vez que não tem fiscalização, dificilmente isso vai funcionar. E esse é o grande problema do nosso país, né, infelizmente. E a gente tem que começar a mudar isso nos nossos atos diários, né, ligados a qualquer coisa. Então, é quando não tem ninguém olhando que a gente testa realmente se o nosso caráter, ele está moldado para que a gente faça o que a gente acredita que é correto, ou simplesmente para que a gente, poxa, não tem fiscalização, então eu vou fazer, né, já que não tem ninguém olhando, não vai ter prova de que eu fiz isso, né? Então, isso é nas mínimas coisas, né? Desde uma avaliação que você faz e usa uma cola, né, até uma coisa grande, né, como você degradar uma área, né? Que quem está lá degradando a Amazônia, né, são pessoas que começaram assim, né? Foram fazer uma prova, começaram a colar. Estou sendo bem dramática, né, gente, agora. Mas é um pouco disso mesmo, né? A gente tem que pensar nos objetivos que nos movem, não é? Na vida. Eu acho uma loucura a pessoa estar na universidade e colar, né? Porque seu objetivo ali é o quê? É se formar, né? Enquanto profissional competente, não importa se você tirou 7 ou 10, importa que você aprendeu aquilo ali e é capaz de transmitir aquele conhecimento para frente, né? E está fazendo jus ao seu espaço ali. E a prova é um momento de você conversar com o seu professor, né? De dizer a ele, olha, eu aprendi isso, tá faltando isso, né? Que é o olhar do professor que vai dizer, oh, você precisa estudar mais isso aqui, aí ele vai anotar lá alguma coisa e te devolver, às vezes você nem olha o que foi anotado, né? Então, trabalho à toa. Às vezes não precisa nem anota mais nada, porque o aluno não vai ler mesmo, eu vou só botar aqui que foi 0,7, mas não vou dizer para ele por que faltaram 3 décimos, ninguém vai olhar, né? Ninguém vai ler. E é importante você tanto fazer a anotação, vocês são futuros professores, né, como mostrar para os seus alunos que é importante revisar aquilo ali, para ver o que está faltando ali no aprendizado, que é isso que faz da gente um cidadão mesmo, com um caráter formado em torno das políticas de preservação ambiental, de conservação, isso é definido assim, não é? No caráter que a gente forma também, né? Então, aproveitando aí um gancho, talvez eu mesma tenha criado, para poder falar um pouquinho disso para vocês, porque é importante a gente manter isso na nossa prática diária, certo? E aí temos as reservas de fauna, que são a outra categoria de unidade sustentável, que o próprio nome já está dizendo, né, a proteção é mais voltada para os animais, né, então ela se
se preocupa muito com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, que morem ali ou que sejam espécies migratórias. Então, quando eu falo assim, espécies residentes ou espécies migratórias, o que eu estou dizendo? Espécies residentes são aquelas espécies que vivem mesmo na área. Espécies migratórias são espécies que vão chegar naquela área em um momento ou outro, no inverno, no verão, né, em épocas específicas, e depois vão embora. Mas esses animais que passam por aquela área também fazem parte do plano de preservação daquela área. Ela é de posse de domínio público, então não pode ter reserva de fauna privada, e a visitação só é permitida desde que compatível com o plano de manejo, desde que liberada pelos órgãos que estejam naquela região, que sejam responsáveis por aquela reserva. Às vezes, tem 2, 3 órgãos responsáveis. Aí você precisa conseguir 2, 3 liberações para entrar ali. Eu só acho que podia ser mais rápido o processo, porque às vezes você desiste de ir em determinados lugares, de tanta liberação que você tem que pedir, né? Mas, enfim. E temos a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que preserva a natureza e, ao mesmo tempo, assegura as condições para a reprodução e a melhoria dos modos da qualidade de vida e a exploração de recursos naturais das populações tradicionais. Então, o que é essa Reserva de Desenvolvimento Sustentável? Tem em Batingas, já fui lá e tudo com uma turma também, eu fazia uns trabalhos lá, depois eu parei, Henrique, que até outro dia fazia ainda. Eles têm uma área comum, que é a área que eles têm que cuidar e preservar, e eles têm áreas particulares, que nessas áreas eles têm que fazer desenvolvimento sustentável, né? O que é que eles fazem? Destrói a área comum toda, porque é comum, então se eu não usar, meu vizinho usa, então eu vou acabar com a área comum primeiro, e preserva a área deles. Quer dizer, a pessoa tem todo um trabalho para definir a área comum que deve ser preservada, porque ali não deve ser tocado, porque é a área mais importante, e as áreas particulares, elas podem ser mexidas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Mas elas não têm não vai ter um grande impacto ambiental, contanto que a gente mantenha ela ali existindo. Mas as pessoas não obedecem, não adianta. Eles não entraram no ritmo da reserva. Então, para que a reserva de desenvolvimento sustentável dê certo, eu preciso que as pessoas que estão vivendo ali naquela reserva, porque geralmente as casas, propriedades, são todas ali, né, naquele mesmo ambiente da reserva. Eu preciso que elas estejam de acordo, que elas se sintam participantes do processo, né, porque muitas vezes o pesquisador chega e diz assim, olha, trouxe aqui um plano para vocês, a gente vai oferecer, vai ser assim, porque eu que sei como é que vai ser, então vocês vão fazer o que eu estou dizendo. As pessoas olham para a sua cara, você é uma pessoa de fora da comunidade, chega cheia de empáfia, achando que sabe de tudo, e eles ficam ali olhando e dizendo, sei, né? Tá bom, vou fazer muito, né? Assim, quando você se dá as costas, eles fazem o contrário. Eles não entenderam a importância daquilo. Então, você tem que convidar a comunidade a construir junto com você um plano, não é? Que se chama plano de manejo. Né? E dizer, gente, o que é importante para vocês? Isso aqui é importante. Vocês têm notado que tal planta desapareceu? Pois é. E saber que isso pode fazer desaparecer essa planta que vocês precisam para sobreviver, é mesmo? É. Mas tem uma maneira de reduzir esse impacto. Será que vocês topariam fazer isso aqui? Ah, isso aí não. Então vamos tentar de outra forma. Quem sabe assim, alguém tem alguma sugestão? Ah, a gente podia fazer de tal forma. Eita, de tal forma não dá, mas a gente pode pegar essa forma e mudar um pouco até chegar num consenso, e aí eles vão sentir assim, nós construímos isso, então nós vamos fazer, óbvio, né? A gente trabalhou para isso. Agora, você chega lá e impõe uma coisa, a pessoa não vai fazer. Ela não vai fazer porque realmente é uma ousadia, né, de alguém que vem de fora da comunidade dizer para a comunidade como é que ela vai usar aquele ambiente da melhor forma possível. Se são eles que conhecem o ambiente, então a coisa tem que partir mais deles do que quem vem de fora. Quem vem de fora vem só para organizar as ideias, né, vem só para explicar para eles a importância de certos aspectos e eles têm que criar esse sistema de manutenção, entendem? E aí a coisa funciona. Funciona quando as pessoas realmente estão interessadas em manter aquilo ali, né? Se você entende que aquela praça é importante para você, se você entende que aqueles brinquedos são importantes para suas crianças, que aquilo é de todo mundo, mas que todo mundo tem que cuidar, se a gente estiver falando assim de uma pracinha pública, vai durar. As pessoas vão chegar, vão limpar, vão botar os filhos lá, quando forem embora vão tomar cuidado com os brinquedos,
durar que só aquilo ali. Tem gente que até vem regar, tem gente que pode, se sente dono daquilo, se sente participante, todo mundo está em prol do mesmo objetivo. Mas se for simplesmente entregue, toma aí, é para todo mundo, sem se explicar nada, sem se criar um consenso de que aquilo é importante, de que a preservação daquele espaço é importante, eu não dou 3 meses, né? Quando você chega lá, já estão os balanços quebrados, já tem um monte de planta arrancada, a grama está toda pisoteada, ninguém regou, ninguém limpou. Então, se isso acontece com uma pracinha pública, imagine com uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde as pessoas realmente extraem dali as coisas que elas necessitam no seu dia a dia, né? Então, são coisas complexas, né? E, finalmente, a última, as RPPNs, né? Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que eu já falei até para vocês, né? Que são áreas de conservação da natureza em propriedades privadas, o próprio nome já diz, reservas particulares do patrimônio natural, e que visa justamente que alguém que tenha uma área que deseje preservar, né, para as gerações futuras, faça isso de forma espontânea. Então, a existência de uma RPPN é um ato de vontade. O proprietário é que decide se quer fazer de sua propriedade ou parte dela uma RPPN, sem que isso acarrete perda do direito de propriedade. Então, ele continua sendo dono do terreno, porém, ele se propõe a transformar aquilo numa reserva particular do patrimônio natural, né? É bem legal isso, né? É de uma pessoa realmente que tem muito esse contato com a natureza, né? E o desejo de preservar aquilo ali, e a alegria em que outras pessoas vão lá e partilhem aquele ambiente que é dele, né? Que compartilhem daquilo ali com ele, né? Atualmente, apenas 3,7% do território nacional é protegido por áreas de conservação da natureza, como parques nacionais, estaduais ou municipais, reservas biológicas e etc. E essas terras são de propriedade da União, do Estado, do município. E as RPPNs são uma forma de a gente pegar propriedades particulares e contribuir para a preservação do ambiente. Então, de 100% do Brasil, só 3 a 4% são protegidos por unidade de conservação. Então, chamar os donos de terra para que eles mesmos entendam que aquelas áreas são bacanas, são bonitas ou são dignas de serem preservadas é uma forma, né, de dizer a eles, olha, participem desse processo com a gente, né? É sempre uma forma de dizer. As unidades de conservação no Brasil têm uma área de mais ou menos 3 a 4% de 8,5 milhões de quilômetros, né? Então, o Brasil é um país que tem uma quantidade relativamente boa de áreas de conservação. É o país que possui, assim, na verdade, tem uma área grande, mas que é pequena em relação a toda a área do país, né? Ele é o país que possui a maior diversidade de espécies do mundo, né? Então, o nosso país é o país que possui a maior diversidade de espécies do mundo, devia ser o país que tem o maior número de unidades de conservação, devia ser o país em que tem mais fiscalização, devia ser o país em que as instituições financeiras mais contribuem para essas atividades de conservação de áreas, e não é. O Brasil é o primeiro lugar em diversos aspectos, voltados para espécies animais e vegetais, né, no ranking mundial. Então, ele é o primeiro lugar em diversidade para vários grupos de organismos. Então, onde tem mais insetos, onde tem mais, né, mamíferos, né. Então, aqui, pronto, aqui está a tabela para me ajudar. Então, o Brasil tem entre 55% e 24% dos primatas do mundo, tem 516 espécies de anfíbios, tem 55 mil plantas com flores, que corresponde a 22% das espécies de planta com flores do mundo. Tem 3.003 vezes mais que qualquer outro país. 3.000 espécies de peixe de água doce, o que corresponde a 3 vezes mais espécies que qualquer outro país. Isso mudou muito, porque a gente tem impactado muitos rios. Esses dados são de 1990, porque esses dados eles demoram muito para ser renovados, né? Porque tem gente trabalhando nessas áreas insistentemente para fazer essa contagem. Mas em 1990 devia ter umas 10 a 12 espécies de peixe no Rio São Francisco, ali naquela área de Piaçabuçu. Hoje só tem 3. Então, se teve essa queda lá, né, no mundo inteiro também deve ter tido uma queda bem parecida.
Então, a gente tem entre 10 e 15 milhões de espécies de insetos, somos o quarto lugar em répteis, o quarto lugar em mamíferos, o terceiro lugar do mundo em abundância e diversidade de espécies de aves e o terceiro em palmeiras. Então, o Brasil é um país que tem uma quantidade imensa de espécies a serem preservadas e precisa dar mais importância a isso. O mundo já está voltando os olhos para o Brasil, a gente está começando um processo de que, se a gente mostrar que a gente é incompetente para cuidar desses recursos, vão dar um jeito de tomar esses recursos da gente, né, com a justificativa de que o Brasil não está cuidando, então é imprescindível que a gente cuide, né, desses recursos, que a gente mantenha não só a floresta amazônica, que é importantíssima e é digna da importância que tem, né, para o planeta, mas os outros sistemas também são importantes, que a gente mantenha o nosso cerrado, a nossa caatinga, né, e tantas outras áreas que a gente tem, né, o Pantanal, a gente tem áreas muito específicas, né, os pampas gaúchos, nós temos áreas de planície, nós temos áreas de relevos que são muito irregulares, nós temos áreas de altitudes muito elevadas e que aí a gente consegue ter uma diversidade muito grande de animais e vegetais, né? Então, isso tudo precisa realmente ser preservado, né? As áreas protegidas em nível federal são muito abaixo da média da América Latina, que, em geral, na América Latina, 6% da área dos países são preservadas, aqui só 3,7%, e a gente ainda está dando os primeiros passos, né? O que é um absurdo, porque nós somos um país que, além de ter essa biodiversidade toda, já tem idade o suficiente, não é, para ter uma estruturação e manter, né, esses recursos, enfim, tá? Então, a aula de hoje era para que a gente concluísse os slides, né, a gente conseguiu, então fechamos esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, vocês podem entrar em contato com os monitores, que eles vão passar para mim. Então, qualquer questão, qualquer coisa que vocês estiverem sentindo aí dificuldade, vocês entrem em contato. Lembrem que amanhã é o último dia para entregar a última atividade que eu pedi, e aí vocês vão ter de amanhã a 8 para entregar uma resenha crítica sobre o podcast que eu já deixei lá no Moodle, tá? Já tá lá no tópico 4, e eu vou também deixar um questionário sobre esses dois últimos slides, esse último grupo de slides, que foram as duas últimas aulas que a gente viu, tá certo? Então, vocês vão entregar isso de amanhã a 8, né? O que eu vou deixar lá hoje, que eu vou pedir hoje, tá bom? Um abraço para todo mundo. Eu estou concluindo. Vou concluir a gravação aqui. Vou interromper, tá? Então, tchau, até a próxima.